Está escrito no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, versículo 17, o seguinte: Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho segundo Marcos pode ser lido sob a perspectiva geográfica, ou seja, o trajeto de Jesus até Jerusalém, onde ele seria crucificado. Veremos que Jesus permaneceu a maior parte do tempo na Galileia, a parte mais pobre de Israel. A Galileia estaria mais para o sertão nordestino do que para o interior de um estado rico como São Paulo, por exemplo, se quisermos fazer assim uma comparação. Estaria mais para os bairros pobres de nossas cidades, com seus bares, crimes, drogas, prostituição e sujeira, do que para as áreas nobres, com suas praças bonitas, restaurantes e ruas bem iluminadas. É na Galileia que Jesus encontra e chama a maior parte de seus discípulos. Jesus dedicou-se aos que tinham suas misérias expostas, inegáveis. Buscou os mais doentes e os claramente pecadores, e não os aparentemente saudáveis e justos. A miséria, a fome, a violência e o pecado, tantas vezes escancarados nos lugares pobres, tantas outras vezes permanecem ocultados e dissimulados nos lugares nobres. Os pecados que destroem a vida são os mesmos nesses dois lugares, mas não têm a mesma aparência. Não são praticados do mesmo jeito e nem produzem socialmente as mesmas consequências. Isso também é um sintoma do pecado. O pecado estrutural que segrega e castiga injustamente. Jesus veio e só encontrou aqui na terra pecadores. E pecadores de vários tipos, pecadores em variadas condições, mas todos pecadores. O pecado está na vida de todos nós, indistintamente. Há pecados na vida de ateus, mas há pecados também na vida de religiosos devotos. Há pecados na vida dos que desprezam a igreja e a palavra de Deus, mas há pecados também nos que se dedicam a elas. A Bíblia diz que só há salvação para pecadores. Para os justos não há, pois julgam não necessitar dela. Como também só há santificação possível para os pecadores, pois os justos já se veem santos e orgulham-se disso. Diante de Jesus, o desafio do passado e de hoje é sermos capazes de nos perceber como os pecadores que Ele veio chamar e salvar. Meus queridos irmãos, o reino de Deus é formado por aqueles a quem se dirige o chamado de Jesus e não por aqueles que se consideram dignos de serem convidados. É um reino que se compõe de gente que não deveria estar lá e sabe disso, e não daqueles que se acham donos do lugar e capazes de controlar a porta que dá acesso à graça. O reino de Deus é composto por quem não tem roupas para a festa do reino e não por quem se orgulha dos próprios trajes. É o lugar dos improváveis e não dos aprovados. As doutrinas criadas por nós, os gabaritos de santidade que satisfazem a vaidade religiosa, jamais serão os critérios do reino de Deus. No reino de Deus estarão as ovelhas que foram achadas, estarão os filhos pródigos que voltaram, estarão os publicanos e pecadores com quem Jesus sentava-se à mesa, oferecendo-lhes seu amor, seu perdão e sua maravilhosa graça. Os mestres da lei e os fariseus ultra-religiosos estranhavam que Jesus estivesse
comendo com pecadores, na casa de Levi. O reino de Deus causa estranhamento mesmo. É preciso um banho na graça e no amor de Deus para saber interpretar como o reino de Deus é de fato por dentro. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.